Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente passar para a nossa palestra, vou fazer alguns anúncios rápidos. Aqui muitos já conhecem, né, as nossas campanhas da casa. Temos a campanha do quilo, a visita aos doentes, aos acamados. Temos a nossa escolinha também aqui. Um aviso muito importante que o nosso brechó está precisando de doação, tá pessoal? Então, vamos praticar o desapego aí um pouquinho, vamos tirar um tempo para a gente fazer as nossas separações dentro de casa, né? Que é sempre bom. Então, quem puder ajudar com uma peça de roupa aí para o nosso brechó, a gente está precisando, tá bom? Ao final da palestra, nós vamos ter aqui uma homenagem aos pais da nossa escolinha, tá bom? Então, a gente fica aqui só um pouquinho, que aí vai ter uma música, uma poesia das crianças, e depois lá fora a gente vai ter um chá com biscoitos, tá bom? A gente vai passar agora para a Maiara, para a palestra da noite, tá bom? Muito obrigado. Pode vir cá. Desculpa, a gente fazer a prece. Então, nesse momento, nós vamos acalmar o nosso coração, respirando profundamente, deixando o nosso dia lá fora, independente do que tenha acontecido. Nesse momento, Mestre, estamos aqui reunidos para falar do Teu Evangelho com o tema da noite, que traz muitas questões internas e sociais. Então nós pedimos, Mestre, abra o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para compreender aquilo que está no Teu Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. A maioria me conhece, né? Eu sou a Maiara. E aí, gente, se eu ficar bem bananada com esse trem aqui, porque eu não sei falar com o microfone, não, e nem com data show, vocês colaborem e me aceitem, tá? Que eu tenho essa dificuldade. E aí, a gente vai novamente para o tema do mês. Aborto, que coisa chata, né, gente? De novo, essa palestra falando sobre aborto na casa espírita. Esse mês inteiro. Quinta-feira, sábado na rádio, domingo, tá maçante isso já, não tá não? Vocês estão cansados de ouvir esse tema? Será que cansou? Às vezes cansa, né? Mas será que na escola, quando a gente está na escola, a gente às vezes tem que ficar repetindo matéria, não é igual o professor de matemática? Ele explica lá a matéria e fala, caraca, entendi tudo. Na hora que eu vou fazer os exercícios e a prova, todo mundo tira 10? Será que é assim que funciona? Então a gente está aqui essa noite refletindo junto esse tema aborto, e eu fiquei incumbida de falar de prevenção e responsabilidade. E que responsabilidade, não é fácil falar desse tema, não é fácil estudar por esse tema, porque ele toca questões íntimas e às vezes de pessoas próximas a nós, e é uma responsabilidade muito grande. E aí vamos lá. Nesse mês a gente falou sobre o início da vida e reencarnação, as consequências do aborto na visão espírita, aborto, casos excepcionais e compaixão. A Andréa Stambassi já falou sobre prevenção e responsabilidade na rádio e aqui domingo, não é? E hoje, aqui na quinta-feira, eu falando sobre prevenção, e a gente vai encerrar esse tema no sábado na rádio e domingo com o tema aborto como trauma psíquico e espiritual, com o Caio Almeida, ele é médico da NUPES, né, do Núcleo de Pesquisas lá de Juiz de Fora. E aí, por que essa temática? Talvez isso não me interessa, eu não abortei, ou eu sou a favor do aborto, porque existem pessoas que são espíritas e são a favor do aborto, e ninguém está aqui para julgar ninguém, tá, gente? A gente está aqui para refletir e aprender juntos. E aí, eu não tenho nada a ver com isso? Será que eu não tenho nada a ver com isso? E aí eu vou trazer uma fábula para vocês. Não sei se vocês conhecem a fábula da ratoeira. E aí lá na fazenda, o rato viu lá no buraquinho que o fazendeiro estava colocando uma ratoeira. Eu sabia que era para pegar ele, né? E aí o rato saiu correndo e foi pedir ajuda para a galinha. A galinha falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. E o porco
foi pedir ajuda pro porco. O porco, eu não tenho nada a ver com isso, que a ratoeira vai me atingir? Em nada. E aí, vai pra vaca. E a vaca, também não tenho nada a ver com isso, deu de ombro pro rato. E volta o rato, cabisbaixo, tô lascado. Vou ser pego pela ratoeira, não vai ter jeito. De repente, à noite, escuta-se um grito. E aí, o que acontece? Uma cobra que ficou presa na ratoeira picou a esposa do fazendeiro. E aí, a esposa do fazendeiro foi pro hospital e chegou no hospital, volta para casa depois para ser medicada. O que fizeram? Tá doente, vamos fazer uma canja de galinha, né, para dar sustância. Matou a galinha. E aí veio a família visitar. O que vão fazer? Muita gente. Vão matar um porco. Mata o porco para dar comida para esse povo. E o rato só olhando. E aí, tem história que fala que a mulher morreu, tem história que fala que a mulher não morreu. Mas o que importa é que o fazendeiro teve que matar a vaca para pagar as despesas. E aí? Eu não tenho nada a ver com isso? E aí essa fábula, ela fala sobre comunidade, que o problema de um é um problema de todos. A pandemia veio aí para mostrar pra gente, né? Começou lá, em outros países, e de repente não atingiu o mundo inteiro. A gente não vive em coletividade? E aí, eu sei que vocês devem ter conhecimento disso. Eu não tinha nenhum conhecimento disso. Quando a gente começou a estudar sobre aborto, eu não imaginava que o número era gritante. E a ONU diz que 50% das gravidezes no mundo não são planejadas. E aí, das 121 milhões de mulheres e meninas que engravidam sem querer, 60% delas abortam. E 60% delas são 72 milhões de abortos que acontecem por ano no mundo. Isso sem contar os números que não são computados e não passam por esses dados. E aí, dos 195 países do mundo, apenas 22 deles, o aborto é totalmente proibido. E aqui está o Brasil, né? O Brasil está enquadrado aqui, ó, para salvar a vida de uma pessoa, que é os casos que ele prevê que o verde é a pedido, aí então varia a legislação. Ou seja, a maioria do mundo permite o aborto. E aí, qual que é o significado da palavra aborto? A gente já sabe, né? Mas aí essa palavra origina do latim abortus, nem sei se é assim que fala, mas está escrito ali, né? Ab significa privação, hortus significa nascimento, ou seja, eu estou privando um nascimento. E aí, quais são os tipos de abortos? Todo mundo já conhece, já deve ter ouvido falar isso, inclusive nas palestras, a gente já sabe, só estou relembrando, tá, gente? O aborto espontâneo, que ocorre naturalmente, que são pelas leis da natureza, e o aborto provocado, que é a interrupção intencional da gravidez. E essa interrupção intencional, ela não seria contrária às leis da natureza? Se o outro é natural, se está interrompendo uma coisa que não foi naturalmente, é contrária às leis da natureza, né? E aí, puxando aqui para o meu entendimento da minha área, a gente tem as leis humanas e as leis divinas. E aí as leis humanas, elas são necessárias para a gente viver em comunidade, né? Senão a gente vai ficar igual The Walking Dead, né? Não sei se vocês já viram The Walking Dead, sem regras. E aí elas são mutáveis, de acordo com a sociedade. Antes a gente podia matar as pessoas em praça pública, queimar as pessoas em praça pública. A gente vê que a gente evoluiu, que a gente já não está matando ninguém, queimando ninguém em praça pública, né? E aí as leis divinas, elas são criadas para manter a ordem e o equilíbrio da criação. E elas são eternas e imutáveis. Sou eu que estou falando isso não, tá, gente? É o livro dos Espíritos, só estou lembrando. E aí refletem a providência divina. E essa lei, ela é universal. A lei humana, ela vai de acordo com a cultura dos povos. No Brasil, existem leis sobre o aborto. E aí, a gente já estudou, a gente já viu isso. Todo mundo sabe que... Todo mundo sabe, não, me desculpe, perdão. Quem estudou, quem assistiu as palestras aqui no Tintino, com certeza ouviu isso, né? Falar sobre a concepção que ela começa no ato da fecundação, não é isso?
E aí você sabia que o óvulo ele emite uma luz no momento da fecundação? E que essa luz da concepção, que eles estão chamando, a ciência, ela descobriu, claro que é uma coisa química, né? É uma explosão de luz por causa de liberação de átomos de zinco. Mas será que não é no momento que marca a fusão do laço fluídico com o corpo em formação? Porque no mesmo momento, né? Então, claro que a gente não pode garantir que essa luz é isso, tem uma reação química, mas ele é o momento que o espírito se liga ao corpo que vai se formar. E aí, como a gente estava falando de leis, no Brasil não constitui crime o aborto provocado. Isso está no Código, né, de Processo Penal, o Código Penal, que é de 1940. E aí, são três as possibilidades de aborto não criminoso, segundo as regras brasileiras. Quando não tem outro jeito de salvar a vida da gestante, a gente tem que prevalecer a vida dela do feto. Resultado de estupro e feto anencefálico, que é o anencéfalo, né? E aí, eu coloquei um asterisco aqui, ó, que qualquer gestação interrompida que não se enquadre em nenhuma dessas situações prevê punições penais tanto para a gestante quanto para o partícipe. Então, ou seja, a lei humana também prevê que quem está participando é responsável, né? E aí, e na lei divina? A única que é em consonância com o livro dos Espíritos é a primeira, que não há outro meio, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, está previsto lá no livro dos Espíritos. E aí, claro, gente, que é uma questão delicada. A gente não está aqui para taxar ninguém. Para a gente se conscientizar, para a gente refletir. Uma situação de estupro, uma criança, não é fácil, não é uma decisão fácil, mas é para a gente refletir, porque já tem vida ali. Inclusive, a gente fez uma aulinha domingo para as crianças, eu achei engraçado, porque, claro que com as crianças a gente não adentrou nesse assunto, né? A gente falou sobre vida, falamos de sementinha, e aí a gente pegou uma semente de girassol e perguntou assim, aqui tem vida? Aí uma das crianças de 10 anos falou assim, tem. Aí a gente falou assim, se jogasse fora? Aí ele falou, estaria desperdiçando uma vida. E aí, será que não é isso que acontece? É delicado? É delicado. Mas a gente sabe da lei de causa e efeito, que nada acontece por acaso. E no caso do anencéfalo, inclusive, já tem estudos, a ciência já vem mostrando que o anencéfalo ele consegue sobreviver por um tempo. Então, assim, tudo tem um propósito. Então, a gente não pode garantir que o anencéfalo ele vai viver, vai vegetar. A gente não sabe qual que é o propósito de Deus. E aí, vocês já leram, com certeza, vocês já ouviram isso, que só trouxe para lembrar que quais são as consequências do espírito abortado. É o que o menino de 10 anos falou. Claro que ele falou para a semente do girassol, mas está desperdiçando uma vida. E aí, o que acontece quando a gente provoca um aborto? Isso é um crime. A gente está transgredindo a lei de Deus. E aí, qual que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o direito de viver. E aí o aborto, uma coisa que me chamou a atenção muito mesmo quando a gente estava estudando sobre o aborto, porque a gente conversou com a Fátima, do Lar Preservação da Vida, lá de Maringá, e eles têm um trabalho muito, muito bacana, de anos, eu acho que é desde 87, e eles fazem aconselhamento, eles têm uma casa de apoio lá para as gestantes, e aí caso a pessoa não tenha condições de ficar com a família, e aí eles fornecem lá um local, eles pagam estudo se a pessoa precisar, de acordo com cada situação. E aí ela trouxe para a gente que, na minha concepção, quais seriam as pessoas que procurariam fazer um aborto com uma gravidez não planejada? As pessoas jovens, mas não é só pessoas jovens. Até procurei qual é a faixa etária e eu não achei. Não achei estudos nenhum sobre isso. Indica que 1 a cada 7 mulheres com cerca de 40 anos já realizou pelo menos um aborto no Brasil.
E aí as mulheres que procuram lá são adolescentes? São, mas também são mulheres casadas, são maridos, namorados, familiares, pessoas que estão cursando cursos de faculdade e aí não querem acabar com a vida profissional. Então mulheres que já têm filhos, inclusive, casadas, procuram o caminho do aborto. Inclusive espíritas, tá? Pessoas espíritas que acreditam em reencarnação. E aí, claro, gente, que a gente não está aqui para julgar ninguém. Quando a pessoa procura isso, é porque esse caminho, porque está em desespero, não foi uma coisa planejada. E aí a gente vai falar agora sobre educação, que é a base, né? Foi planejada na Terra, pelo plano espiritual. Isso aí, a gente vai chegar nisso aí, Celinha. Isso aí, você antecipou já. E aí, educação sexual e planejamento familiar. E o que é educação? O dicionário nos fala que são métodos próprios para assegurar uma formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. E aí a minha amiga, a Ia, eu perguntei para ela, porque eu tentei fazer um compilado, eu não achei, ela fez um resumo ali para mim. Com relação à ausência de educação, ela está intrinsecamente ligada à ignorância. Então a falta da educação, ela proporciona ignorância, que é a falta do saber e do desconhecimento. Inclusive, existem pessoas, às vezes, que abortaram e que acreditaram que, tem pouco tempo, então tem um mês, tem tantas semanas de gravidez, eu posso abortar, não tem vida. E a gente já tem consciência que é desde a concepção. E aí, Joana de Ângeles vai falar no livro Adolescência e Vida, que a ignorância responde por males incontáveis, que afligem a criatura humana e confundem a sociedade. E aí, igualmente perversa é a informação equivocada, destituída de fundamentos éticos e carentes de estrutura de lógica. A questão da sexualidade merece tratamento especializado, conforme exige a própria vida, de modo, na fase da irrupção da adolescência e dos órgãos secundários, impõe-se o dever de completar-se a orientação do sexo, que deve ser iniciada na infância, de forma que o jovem se dê conta que o mesmo existe em função da vida e não está como instrumento dele. E aí a gente se pergunta, vou falar de sexo, de aborto para criança? A gente se perguntou isso na evangelização. Como que a gente vai trazer isso? Claro, gente, que criança não vai ter, a gente não vai ter a mesma conversa que a gente está tendo aqui. Igual quando você vai ensinar matemática. Você vai começar do básico, com o que ele entende, de acordo com o nível de entendimento da criança. A minha filha, por exemplo, tem 6 anos. E aí a minha cunhada engravidou. Ela me perguntou, mãe, como meu pai colocou a sementinha na sua barriga? Porque eu não minto para ela. Só que eu falei assim, ela não entende ainda. Ela tinha 5 anos na época. Eu achei um livro, uma moça fazendo um vídeo e ela explicando sobre reprodução. Claro que ela não entrou em termos de adultos, mas era próprio para a idade. Ela viu, ela falou assim, mãe, não entendi nada. Eu falei, minha filha, porque tudo tem a sua idade. Então, tem coisas que você não vai entender agora e vai ser para o futuro. Nunca mais ela me perguntou. Então, assim, a gente não tem que mentir para as crianças. Claro que a gente teve uma educação muito fechada. A gente não tinha, às vezes, abertura de falar com... Nem todos os pais davam essa abertura, nem tinha conhecimento. E aí a gente base aqui da ignorância. Estou sexualizando uma criança? Não. Estou dando informação para ela de acordo com o que ela traz para a gente. E aí, como que ocorre o planejamento familiar? A Celinha falou, a gente pode planejar aqui na Terra, só que a gente planeja antes de vir, antes de reencarnar, está tudo planejado, não é? Somos geralmente, né, porque tem salvo exceções, nós mesmos que planificamos a formação da família. E aí, juntando o livro Consolador com Vida e Sexo, do Emmanuel, ele dá uma dica, uma orientação para a gente, para que os cônjuges mantenham a mais entranhada fé em Deus, prece e vigilância, para que o programa reencarnatório traçado se execute, havendo a aproximação dos pais para formar essa família, dos futuros pais. A gente se preocupa com isso na juventude? Eu não tinha nem consciência disso. Então,
São responsabilidades que a gente vai tomando conhecimento e a gente tem um filho, tem um neto, que a gente pode ir trazendo essa consciência para a gente fugir dessa ignorância. Conhecereis a verdade vos libertará, não é assim? E aí, no capítulo 2 do livro Sexo e Consciência, esse livro ele foi organizado por Luiz Fernando, ele juntou, foi um compilado de palestras do Divaldo e estudos do Divaldo, ele fala sobre o anticoncepcional, e aí a gente tem hoje meios de se prevenir de uma gravidez indesejada. A gente encontrou um parceiro, a gente, enquanto espírito, não tem ninguém aqui recriminando ninguém. E aí, o que acontece? Os anticoncepcionais, eles vêm há pouco tempo, na época de Kardec não tinha, então traz essa confusão, né, do Livro dos Espíritos pra gente. Uso, não uso, mas existem vários meios de se prevenir, tendo um sexo responsável. Tem camisinha, anticoncepcional, laqueadura, vasectomia. Só que vale lembrar que o telefone toca de lá para cá. Eu tenho o meu planejamento familiar, mas posso fazer uma vasectomia e não estou no controle. Vem um bebê. E aí? Não planejei. Não planejei aqui, né? E aí? Já vi pessoas que cortaram. Um caso de uma moça que cortou, fez a laqueadura, né? E o órgão regenerou. Então, gente, vamos calçar a sandália da humildade e saber que a gente não está no controle. A gente faz a nossa parte, a gente tenta o melhor que a gente pode, só que Deus sabe das programações, a gente tem uma visão limitada. Eu estou aqui, eu consigo ver só essa sala. Se eu estou lá do cruzeiro, eu tenho uma visão ampla, é igual um drone, né? Você pega o drone, você vê um espaço inteiro. Deus tem essa visão completa, tanto fora quanto dentro da gente, né? E a gente mesmo às vezes nem se conhece. E aí, mantendo o planejamento reencarnatório ou não, fazendo sexo responsável ou não, ocorre uma gravidez desejada ou não. Qual que é o nosso papel? A gente tem responsabilidade? E aí essa responsabilidade... Espera aí que eu coloquei meu despertador, porque senão me perco. Essa responsabilidade... Como é que desliga isso? Essa responsabilidade, quanto mais cedo a gente trouxer essa consciência, porque se eu estou educando a minha filha hoje, ciente desses conhecimentos que eu estou adquirindo, eu tenho uma janela aqui de 7 anos na infância, que o espírito está aberto para receber. Então ele reencarna aqui, e aí a gente tem essa janela para o espírito que fica mais acessível durante esse tempo para a educação. E aí, o aborto que a gente trouxe é o induzido na parte física. E o aborto afetivo? É uma reflexão que o Rossando Klinger trouxe e que eu achei fantástico. Às vezes eu não cometi um aborto físico, às vezes eu não auxiliei alguém a fazer um aborto, porque às vezes alguma amiga engravidou, falou assim, vou arrumar um remédio para você engravidar. Às vezes eu fui uma enfermeira ou um médico, trabalho em alguma clínica, e aí eu ajudei a fazer esse aborto. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou nesses papéis. E aí eu tenho um filho. Ou eu tive um filho e já está grande, né? Tem um pequeno. Será que eu não cometi um aborto afetivo? Que é quando a gente tem um filho fisicamente e a gente não ocupa o papel comum de pai e mãe, que é educar moral e emocionalmente, criar caráter, desenvolver personalidade, preparar para a vida e fazer suportar sofrimento, que são negligenciados. E se os pais não cumprirem isso, estão cometendo um aborto afetivo. E aí ele trouxe essa frase: filho não se cria, a gente cria galinha. Filho a gente educa. É fácil a gente ter filho e aí vou botar na escola, vou terceirizar a educação. Educar é fácil. Eu tô tentando me educar uma outra pessoa. Não é fácil, gente. E aí, a busca pela informação sem neurose no seguinte sentido: mais de 70% das vítimas de violência sexual são crianças.
E aí, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, 500 mil casos de estupro ocorrem por ano no Brasil. E cerca de 70% são vítimas, são crianças e adolescentes, que foram 80% ocorrem abusos de entre 5 e 14 anos. São crianças. E aí, se a gente não traz essa fala para a nossa casa, porque, cara, tá chato, gente, todo mês, esse mês inteiro falando de aborto, é chato, é cansativo, mas a gente lembra dos nossos papéis e responsabilidade enquanto pai, mãe, educador, enquanto evangelizador, enquanto espírita. E aí as falas que a gente tem, as coisas que a gente compartilha, a gente reflete, a gente se educa, a gente procura informação. E aí, o livro que eu li para a Liz, que foi sobre esse aqui também eu já vi para ela, tem um vídeo no YouTube, uma contadora de história, que ela tem uma didática ótima e traz, tem um método, né, gente, para fazer, para contar essa história. E aí ela trouxe da reprodução e ela trouxe esse aqui, a Fafá ela lê esse livro da Caroline Arcari, que inclusive tem gratuito na internet o PDF. A Carolina Arcari faz um trabalho maravilhoso, ela é pedagoga, mestre em educação sexual pelo Unesp, e ela é proprietária dessa editora CAC que tem esses livros. E aí ela fala desse Pipo e Fifi, e ela fala instrui as crianças sobre o abuso, carinho escondido, não. O que pode? Afago da mãe. Se alguém falar, não, se eu não quero carinho, tem que ter respeito. E se a gente não cria essa conexão com a criança na infância, o que acontece? Como que vai para a vida da adolescência, a vida adulta? Então a gente precisa trazer informação. E aí fica a dica, tá, gente? Eu li esse livro antes de eu pensar em ter a Liz, que é o livro A Arte Moral de Educar os Filhos, do Walter Barcelos. E aí ele traz trechos da Revista Espírita, ele pega os trechos e vai destrinchando ele. E é muito interessante, porque não é só para a educação dos filhos, é para a nossa autoeducação. E aí olha só como que a ignorância faz com que a gente peque. Não sou eu que estou falando, tá, gente? É o Kardec. Ele fala que de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Isso aí mesmo, agarrou aqui para mim. E aí, com efeito, ela entanto, mais quanto alimentada pelos próprios hábitos da educação, e desde o berço. E aí, o que ele traz? Ele traz uma história que a falta dessa educação, né, que é a ignorância dos pais. Muitas vezes eles pecam não porque eles querem, mas não é por má vontade, é porque eles não sabem mesmo. E ele traz uma história, várias, né, que ele conta um casal de amigos, por exemplo, ele foi visitar um casal de amigos. E aí a menina não queria comer. Aí a menina não queria comer, o pai e a mãe falam assim: come tudo, senão seu irmão vai comer. Olha o egoísmo aí, eu estou ensinando meu filho a ser egoísta. Come rápido, você não dá para o seu irmão. Quem nunca fez isso, gente? A gente faz isso toda hora, porque a gente aprendeu, aí vai repetindo os padrões. E aí quando a gente ilumina, caraca, eu estou aqui cultivando egoísmo no meu filho. O que eu estou fazendo? Eu vou trazendo consciência para evitar que... Porque a atitude é pequena, caraca, é pequena, é uma semente, mas é o germe, e começa a nascer, e a gente nem percebe. E aí vamos voltar à fábula. Vamos voltar à fábula do rato, que a mulher não sei se morreu, se a mulher, não sei quem criou a história, se ela morreu, ou se a mulher só ficou doente, mataram a vaca para poder pagar o custo. E aí qual que é a moral da fábula lá do rato? Ela fala sobre o que acontece com o outro pode me afetar. Porque a gente não está desconectado, mas a gente pode trazer a ideia de que o rato, ciente da ratoeira, de um perigo, ele começa a ter mais atenção. E aí ele começa a ter mais atenção, ele vai se prevenir, traçando uma estratégia, ele vai estudar para manter a vida dele. E aí ele pode se manter em vigilância e oração. A gente não pode fazer isso? E aí, gente, o que essa fábula tem a ver com a gente? Existe uma teia que nos conecta enquanto sociedade, como possíveis atores no cenário do aborto. Essa teia aqui. E aí? Eu posso ser o filho gestado que foi abortado, futuramente pela minha filha.
E aí, eu posso ser uma gestante em alguma situação de anencefalo, ou sei lá qual, e eu posso querer abortar. Eu quase fui abortada. O meu irmão mais velho nasceu com hidrocefalia. O médico falou com a minha mãe: aborta porque ela vai nascer com problema também, porque ela já tinha tido um aborto anterior ao meu irmão. Ela não abortou e ela estava em crise no casamento. Se eu estivesse no lugar dela, com as informações, se eu não tivesse as informações que eu tenho hoje, talvez eu também teria abortado. E aí, quais são as consequências para a gente? A gente sabe da lei de causa e efeito. E aí, eu posso ser o pai dessa criança gestada e querer abortar. A parceira não quer, mas eu quero. E aí o meu filho pode ser esse pai futuramente. A minha filha pode ser essa gestante. E aí a família dos pais, das crianças, às vezes, eu conheço, tem vários casos que eu conheço de pessoas que as pessoas eram mais novas, os jovens, e a família foi e falou com a jovem: você vai abortar. E abortou. E aí a gente não é responsável, de repente os meus filhos vão ser os avós, a gente não sabe. E aí amigos, conhecidos, e o médico, o enfermeiro, profissional de saúde, que ajuda e induz ao aborto. Eu tenho casos de pessoas conhecidas que estava grávida e o médico fez o exame e falou assim: vai nascer com síndrome de Down, se eu fosse você eu abortava. O médico falou isso, ela estava sozinha lá no consultório. E aí você pensa, a gente, quando fica menstruada, mulher sabe, né, gente? A gente já fica com os hormônios, sensível. Pensa quando você está grávida, gente, o trem fica lá em cima, uma sensibilidade. E aí você pensa, a pessoa sozinha lá no consultório médico: será que o meu filho ou a minha filha não pode ser esse médico materialista que não acredita na gestação desde a concepção? Então, essa teia me liga a todo momento. E aí tem as clínicas abortivas, os vendedores de medicamentos, tem o governo, as pessoas que criam as leis. Será que o meu filho não vai lá futuramente, a minha filha, criar leis que liberam o aborto? E aí, os abusadores sexuais. Será que o meu filho não pode ser um abusador sexual se eu não orientar bem ele? O que a gente está criando? O Rossando Klint, eu assisti um estudo dele, ele falando sobre ele contando que ele tinha 18 anos e ele tinha uma ex-namorada. E aí, ele estava namorando uma pessoa, e a mãe dele saiu para trabalhar e falou assim: opa, vou aproveitar, chamou a ex-namorada. Por um acaso, a mãe dele voltou para casa, inclusive você está na palestra pública dele, tá, gente? Estou falando coisa por trás dele, não. Aí ele foi, e a mãe dele foi, chamou, chegou em casa antes do previsto, e ligou para a namorada dele e falou assim: aqui, o Rossando está aqui com a ex-namorada dele. Aí chega a namorada. E aí o Rossando: mãe, você é uma péssima mãe, você está fazendo isso comigo. Ela: não, eu sou uma ótima mãe. Você cuide de lidar com a dor de duas pessoas que você está cultivando aí. Será que a gente não abafa os casos dos nossos filhos, os erros dos nossos filhos? Será que a gente tem consciência dessa educação que a gente está dando? E aí, amor e respeito à vida. Talvez eu não fui respeitada. Não me respeitaram na infância, talvez eu tive uma educação dura. E aí, eu vou seguir esse ciclo vicioso? E aí, de repente, a gente sofre um aborto afetivo. Já passou, eu tomei consciência disso, eu já abortei. O que eu faço agora? Já passou, não tem jeito, né? E aí, eu desejei abortar meu filho na gestação, a gente sabe que tem memórias afetivas, aí eu vejo que eu tenho dificuldade de lidar com meu filho porque eu abortei. E aí a gente tem consciência do respeito à vida no nosso dia a dia? A gente tem consciência da lei de causa e efeito? E aí a gente traz isso, os conhecimentos para o nosso dia a dia. Essa história do Divaldo, acabou que eu contei uma similar, então não vou contar essa. E aí no livro Vida e Sexo, o Emmanuel fala que a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E nós, como os espíritas, como conhecedores da doutrina espírita, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Responsabilidade. E qual que é o papel da família lá naquela ratoeira lá, que foi pega lá na fazenda? Qual será que é? O porco não tinha nada a ver com o rato, morreu. A galinha não tinha nada a ver com a situação, morreu. A vaca foi pro brejo, morreu.
E aí? O que a gente pode fazer? Busca pela informação, educação, autoconhecimento, meditação, exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí, como que eu trato a minha esposa? Como que eu trato o meu marido? Como que eu trato o meu parceiro, a minha parceira? Meus filhos, das pessoas, as crianças veem. Eu trato com respeito? Eu me respeito? Qual que é a minha postura diária na vida? E aí, mais acolhimento, gente, e menos julgamento. Por que as pessoas às vezes não se abrem? Com medo de ser julgadas. Hoje em dia está na moda ser cancelado, né? A gente cancela todo mundo o tempo inteiro. A gente aqui, nesta teia, a gente é filho de quem? De Deus. Então nós somos todos irmãos. E aí o culto no lar, a caridade, porque o culto no lar nos ajuda a trazer conhecimento, proteção para a nossa casa. Evangelização. A Andréia até trouxe essa fala numa das palestras dela, e o Rossando ele trouxe, que teve um estudo, né? Eu não sei falar esse trem em inglês, não, mas é lá para fora, nos Estados Unidos, ou deve ser para esse lado lá. Que eles fizeram um estudo tentando identificar o que fazia, qual que era a semelhança que tinha nos jovens na fase da faculdade, dessa fase de formação, que eles negavam a droga. O que eles tinham? Achavam que era DNA, alguma coisa. Sabe o que eles descobriram? Foi evangelização, independente de religião. A base da evangelização moral fazia com que os jovens negassem as drogas, a maioria deles na vida de juventude. Então, não vou trazer meu filho no centro espírita, porque eu não sei que religião que ele vai ter. A gente lembra, gente, de trazer, porque a gente é obrigado para a escola. Para a escola é porque é coisa material. E na doutrina, na educação. E aí, prece. Não sei o que fazer, sei que alguém vai abortar, tomei conhecimento disso, o que eu faço? Não sei o que fazer, fico perdido. Posso fazer uma prece. O recurso da prece, gente, ele nos conecta direto com o alto. Se eu não dou conta de fazer, tem o SOS Prece. Ouve uma mensagem e faz uma prece, coloca o nome da pessoa lá. E a divulgação da doutrina, divulgação das palestras. A gente divulga tanta coisa, né? Por que coisa boa a gente tem dificuldade de divulgar? Vamos divulgar as coisas que a gente vê de educação, para que o outro tome conhecimento e saia dessa ignorância também. E aí, se eu não posso ajudar alguém que vai abortar, tem o lar preservação da vida que a gente falou, tem a possibilidade de colocar a criança para adoção se a mãe não tem condições de ficar, por causa de fatores diversos. Tem os acolhimentos fraternos. E agora, o que eu faço com essas reflexões? Se eu abortei, induzido ou afetivamente durante a minha vida, ou nessa ou em outras existências, o que eu faço? Eu vou cair na culpa, no remorso? E aí eu não vou conseguir perceber a função do erro e a dor, e da dor na evolução em mim mesmo? Vou ficar ali como se fosse uma areia movediça e não conseguir sair do lugar? Ou eu posso ir para o arrependimento? É onde eu tomo consciência de que eu fiz não foi certo. Eu sei que vai ter a regeneração, né, que eu estou tendo o arrependimento, e aí eu vou passar pela expiação e a reparação. Isso daqui está no céu e inferno. E aí tem as leis do homem e a lei de Deus. E na lei de Deus ela é eterna. E aí, em Evolução de Dois Mundos, André Luiz ele fala pra gente, aqui ele fala mulher, mas a gente coloca qualquer pessoa, qualquer ator que está nesse papel de aborto, que reconheceu as suas dívidas de aborto provocado ou aborto afetivo, sabemos que é possível renovar os destinos todos os dias. Quem ontem abandonou um filho pode hoje se dedicar à evangelização. Eu trago um caso pessoal para vocês. Quando eu era início da adolescência, nem sei quantos anos eu tinha, eu sei que a primeira vez que eu fui no ginecologista, eu passava muito mal quando eu ficava menstruada, mas mal demais. E aí o ginecologista fez um exame, ele olhou e falou assim, seu útero é cheio de ferida, parece que você fez aborto, assim, muito aborto. Eu falei, porque eu já tinha conhecido a doutrina, que eu conheci a doutrina com 17 anos. Tive nuances da doutrina antes, mas eu fui mesmo para a doutrina espírita com 17 anos. E aí o médico falou isso, que falou assim, seu útero é cheio de ferida, é típico de pessoas que fez aborto. Eu falei, eu não fiz, nessa vida eu tenho certeza. Então, eu sabia que era de outras vidas, e eu passava mal demais. E aí um dia, num tratamento espiritual que o Tonhec e a Cida me levaram, eu não fui para o tratamento espiritual, eu fui para a confecção da pomada do vovô Pedro, lá em Belo Horizonte. Eu tinha um problema na perna, que era também um problema de sangue.
E aí, quando eu cheguei lá, o Tonheca falou assim, faz tratamento espiritual. Eu falei assim, eu não tenho nada, o que eu vou fazer lá? O Tonheca, você não tem um negócio na sua perna aí? Eu falei, verdade. Aí fui para o tratamento espiritual. Cheguei lá, passa o Dr. Fritz aqui, mediunizado, né? O médico lá. Fala assim, minha filha, os espíritos te atormentam quando você fica menstruada, né? Que trabalho que você teve com o aborto aí, hein? Eu não tinha consciência disso, descobri ali. Aí ele falou assim, toda vez que você for ficar menstruada, passa para o Maduro Pedro e pede perdão. Eu pedi perdão, meu filho, eu falei, pelo amor de Deus, vou pedir um perdão. Eu falei, eu não sei o que eu fiz, não sei o que aconteceu, mas dá-lhe perdão até hoje, fico só pedindo perdão. Inclusive, antes de eu casar, de eu conhecer meu marido, eu achava que eu não podia ter filhos. Eu falei, gente, isso tudo... Eu sei que depois eu fiz exame, eu não tinha mais nada no útero, tá? Que o médico falou que, como eu era muito nova, eu não podia cauterizar. E aí eu falei assim, não vou ter filho. Então eu já tinha na minha consciência, eu falei, vou espiar isso, sei que eu vou ter que adotar, porque eu não vou poder ter filho meu. E aí, quando eu engravidei da Liz, inclusive, eu falei, eu ia pedindo perdão, me perdoa, não sei o que eu fiz, eu não tinha consciência. E eu tinha medo de perder ela, então eu tinha medo de me vincular. Tanto que quando eu engravidei, meu pai falou assim, minha filha, você não está achando que sua filha vai sair da sua barriga, não? Porque já era 7 meses. O guarda-roupa da Alice ficou pronto, ela nasceu no outro dia. Porque eu acho que eu estava com medo de ter um aborto espontâneo. Então, assim, são consequências. E eu fiz isso nessa vida? Não, foi em outras. E aí não é melhor a gente plantar o bem agora, plantar as coisas agora, para a gente colher com tranquilidade e serenidade? E aí a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Eu não posso voltar lá atrás e começar de novo. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. E aí, uma curiosidade que eu trouxe da nossa ignorância, que eu não sei se fui pesquisar porque eu achava que essa frase é do Chico Xavier, né? Pesquisei, não é. É de um tal de James German, um escritor do livro Rejection. Parece que não consegui achar o livro, mas segundo estudiosos, inclusive na revista Crescer, consta que é. Então, a gente passa informação, vai falando da nossa ignorância e vai compartilhando sem saber. E aí, a gente reconhece os espíritas, o verdadeiro espírita, pelos esforços que a gente faz para domar as nossas más tendências. Então, que a gente se esforce para domar as nossas más tendências. E aí, nunca teve tanta informação e tão pouco conhecimento no mundo de hoje. E aí eu não tenho tempo para fazer nada, só venho nas palestras espíritas. E eu não consigo estudar, não consigo participar de grupo, o que eu posso fazer? A vida é corrida, a gente pode ver filmes. Tem esse filme aqui, Deixe-me Viver, que fala de aborto. Às vezes uma pessoa que vai abortar, está com ideia de abortar, comenta com a gente. Eu tive um relato de uma pessoa que ouviu uma música evangélica que falava de aborto e não abortou porque ouviu a música. Então, a gente não sabe quais são as ferramentas que Deus usa para poder ajudar a gente a progredir. Então, tem esse livro, esse filme, inclusive, Oficina do Diabo, que mostra como que a gente sofre tentações. E aí, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que a gente se instrua. E eu trouxe só para a gente acalentar o coração, como eu passei por essa situação íntima de aborto. Não vai dar para passar o vídeo para vocês, que eu acho que eu falo demais. Eu gosto muito dessa série The Chosen, um amigo nosso, o André, eu acho que ele é garoto propaganda dessa série, mas eu também virei. Chama Os Escolhidos, né? É gratuito. E aí aqui nessa série me emocionou muito essa cena. Quem quiser assistir, fica a dica. Não é da mulher adúltera, é da Maria Madalena. E aí ela, junto com Jesus, mas depois ela cai de novo na vida mundana, e aí o Mateus e o Pedro vão buscar ela, a pedido de Jesus. Claro que isso não está na Bíblia, né, gente? Eles produziram, mas vale a pena a gente refletir o quanto que a misericórdia divina, o perdão de Deus e a compaixão de Deus conosco, que Jesus falou para ela, eu só quero o seu coração. Ele já sabia que ela ia cair, ele não espera que a gente seja perfeito. Deus não espera que do dia para a noite eu vire uma santa. Não espera, gente. Ele sabe das nossas deficiências mais que a gente. Então, que a gente não julgue ninguém. Que a gente acolha. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Que a gente tenha mais compaixão conosco e com o outro. Obrigada, gente. Obrigado, Maiara. Realmente o assunto é muito importante,
porque nós somos formadores de opinião, né? Nós estamos na sociedade.